esses 50 minutos são preciosos. Então, oficialmente gravado, bom dia a todos vocês, né? Bom dia a todos. Nicole, tá me ouvindo, Nicole? Consegue me ouvir? Nicole, você pode fazer a mesma coisa que fez ontem, ver aí quem faltou, depois eu pego contigo, pode ser? Beleza, valeu. Vamos lá. Deixa eu abrir só aqui o arquivozinho. Cadê? Onde está? Onde está? Aqui. Segundo ano. Ok. Pessoal, olha só. Aproveitando que o pessoal ainda está entrando na aula, né? E também vai ficar gravado. Mais uma vez, pessoal, né? Eu peço para que vocês enviem as atividades. A data limite é hoje, certo? Então, se vocês não enviarem essa atividade hoje, infelizmente, vocês vão ficar sem a pontuação. Então, por favor, envie as atividades. Hoje é o prazo máximo, certo? Deu meia-noite, já não aceito mais. Ok? Então, hoje é a data limite. Seria bom que vocês enviassem, né? Até, sei lá, o horário da tarde, finalzinho da tarde, para que desse tempo de eu fechar tudo e, né, fechar a nota de vocês. Ajudaria bastante, né? Então, por favor, tentem fazer à tarde, enviar até o finalzinho da tarde, né? Para que eu possa fechar essa nota de vocês. Deixar tudo tranquilo, tudo direitinho. Ok? Vamos lá, hoje são 17. Aqui. Certo? Deixa eu fazer os ajustes necessários. Vamos lá. E esses assuntos, lembrando também, né, que esses assuntos que eu vou dar hoje, que eu estou dando hoje, são os assuntos da física do professor Rodas, né? Que, como ele fez uma cirurgia, então, infelizmente, ele atrasou um pouquinho, teve que ficar ausente. Estou dando uma ajuda a ele aqui na questão, né, como é que eu posso falar? Na questão dos conteúdos, para dar uma adiantada. A gente vai pegar os capítulos, né? Acredito que são 2 capítulos aqui. São os capítulos. Cadê aqui? Acho que são os capítulos 21 e 22. É isso mesmo. Então, são os capítulos 21 e 22. Está aqui. A gente vai ver a parte de campo magnético induzido. Ok? Esse é o nosso assunto de hoje, campo magnético induzido, nas mais variadas formas possíveis, né? Nós iremos ter algumas questõezinhas para a gente resolver e exemplificar. Não é nada de tão diferente, de tão difícil, né? Só haverão algumas equaçõezinhas, algumas delas bem parecidas, que vão nos dar a possibilidade de calcular esses campos magnéticos induzidos. Então, vamos começar fazendo a projeção aqui da tela. Eu pediria para que vocês, né, quando eu perguntasse alguma coisa, vocês falassem pelo áudio, porque como eu vou estar compartilhando, eu não vou estar olhando sempre a tela, né, do chat. Então, não vou ter tanto a liberdade de observar o chat. Ele vai começar a compartilhar aí. Isso. Vamos lá. Então, vamos pegar aqui, ó, a parte de campo magnético induzido. Se não me engano, é o capítulo 21. Né? Tá aí. E o capítulo 21 trabalha só, né, o campo magnético induzido no fio. Então, um cara chamado Hans Christian Ørsted, acho que é esse o nome dele, né? Ele viu a forma como é que eu posso falar? Que o campo magnético era produzido através de uma corrente elétrica. Fazendo experimentos com corrente elétrica, né, ele viu que ao colocar uma bússola próximo de um fio conduzido por uma corrente elétrica, então quando esse fio era atravessado por uma corrente, a bússola próxima ao fio, ela sofreu uma deflexão, ou seja, ela se movimentava. E bússola, ela só se movimenta numa região que existe campo magnético.
A partir daí, ele começou a deduzir que a corrente elétrica gerava ao redor do fio um campo magnético induzido. A partir daí, né, antigamente estudava-se o magnetismo e a eletricidade de forma separada, e a partir dessa experiência de Oersted, começou a observar que a eletricidade e o magnetismo haviam uma relação entre elas, uma ligação. Né? Então, a partir daí, estudou-se o eletromagnetismo, as duas áreas juntas, né? Onde uma influenciava na outra. Então, o que foi que se viu? Que ao atravessar uma corrente através de um fio, como vocês estão vendo aqui, ao atravessar essa corrente no fio, então, essa corrente vai gerar um campo magnético circulando o fio, onde esse meu fio vai ficar concêntrico às linhas de campo. Ó. Observe que as linhas de campo são sempre circulares. Ó. Tá vendo aqui? São radiais ao fio, vamos falar assim. Certo? Como é que eu descubro, né, o sentido e a direção do campo? Nós temos a nossa regra da mão direita. Deixa eu ver se eu consigo pegar um exemplo aqui. Então, imagine que esse controle aqui é o seu fio que está atravessando a corrente. A mão direita vai no sentido, polegar vai no sentido da corrente, e os dedinhos, ó, dão o sentido do campo. Então, esse campo, os dedos dão o sentido do campo magnético, circulando sempre o meu fio. Entenderam aí? Então, aqui eu tiro sentido e direção do meu campo magnético induzido. Entenderam, pessoal? Todo mundo entendeu? Então, tipo, vai ser sempre a mesma coisa? Não. Sempre a mão direita. Sempre a mão direita. Polegar no sentido da corrente e os dedinhos Certo. envolvendo o fio. Mas o fio, ele não vai ser sempre reto? Nesse caso, ele vai ser reto, mas eu posso ter uma espira circular, que é mais à frente, que a gente vai ver. Entendeu? Meu pai, entendi. Ok? Aí, o que acontece? Nós temos algumas representações que nós podemos fazer com relação a esse campo numa superfície. Pegando esse nosso exemplo aqui, ó, desse campo circundando esse meu fio, supondo que o fio está no plano, né, nesse plano aqui, e eu quisesse saber qual é o sentido de direção do campo, né, do lado direito do fio e do lado esquerdo, ó, ele não faz esse sentido aqui, não é? Então, ó, nessa superfície ele estaria saindo, nesse plano ele estaria saindo, no plano do outro lado ele estaria entrando. E como é que eu represento um vetor entrando ou saindo de um plano? Sempre por uma bolinha e um pontinho, quando ele estiver saindo. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Então, saindo. Então, uma bolinha com um pontinho. E uma bolinha com um xizinho, que eu vou representar uma grandeza vetorial, entrando. Aqui, ó. Representar. Entrando. Ok? É dessa maneira que eu represento grandezas vetoriais em superfícies. Vocês vão ver que esse tipo de representação também vai ser feita para a força magnética, né? Campo, força e até mesmo corrente. Né? Você pode representar grandezas vetoriais, apesar da corrente não ser uma grandeza vetorial, né? Mas você pode representar grandezas vetoriais, né? Com ela entrando ou saindo de um plano através dessa representação. Se ela estiver saindo daquele plano, eu represento ela com uma bolinha e um pontinho no meio. Se a minha grandeza vetorial estiver isso saindo do plano, né? Se estiver entrando no plano, uma bolinha com um xizinho. Entenderam aí? Sim. Ô, Bruno, essa representação é para qualquer tipo de superfície? Para qualquer tipo de superfície. Se eu for representar qualquer grandeza vetorial numa superfície, eu utilizo esse tipo de representação. Beleza. Como é que eu vou calcular, né? Aqui eu tirei sentido e direção. Como é que eu calculo o módulo, né? Já que é uma grandeza vetorial. Então, o campo magnético gerado num fio, vamos botar aqui num fio, vai ser dado por μ0. Quem é esse carinha aqui? É uma constante de permeabilidade magnética. Geralmente, iremos trabalhar no vácuo, né? E essa constante de permeabilidade magnética no vácuo é 4π vezes 10 a menos 7.
Porém, vocês, como sempre, não precisam decorar essa grandeza, essa constante. Caso haja a necessidade de você utilizar uma constante como essa, os vestibulares e concursos fornecem o valor dela, ok? O que vocês devem lembrar é que é uma constante e essa constante depende do meio onde se encontra o seu fio. Isso vocês devem lembrar, beleza? Segunda coisa, eu dependo da corrente elétrica. Ela é quem produz o campo ao redor do meu fio. Sem ela, não vai existir o campo. Vou depender também, ó, do R, que é a distância, ó, do ponto onde eu estou calculando o campo até o fio. Então, isso daqui seria o meu R, certo? Então, R é a distância do ponto onde eu calculo o campo até o fio. Tá aí. E o 2π é um valor constante. Esse 2π vai aparecer devido ao formato circular desse meu campo magnético. Por isso que aparece o 2π. Entenderam aí? Então, o campo gerado por um fio tem valor ou módulo calculado através do produto da constante de permeabilidade magnética, esse μ0, vezes a corrente, dividido por 2π vezes R, que é a distância do ponto onde você está calculando, né, o campo, até o fio. Notem que o campo e essa distância aqui são grandezas inversamente proporcionais. Então, quanto menor a distância, mais próximo eu estarei do fio, consequentemente, maior vai ser o valor do meu campo magnético. Então, quanto mais perto do fio, maior o valor do campo. Quanto mais afastado do fio, menor o valor do seu campo gerado pelo fio. Entenderam aí? Sim. Ô, Bruno, apesar do 2π ser uma constante, se ele der o comprimento da circunferência, eu posso substituir Não. o denominador? Não. Tem que ser o 2π mesmo. 2π vezes R. E eu posso cortar o π com a constante do μ0, não? Geralmente vai aparecer o π na constante, né? Para E cortar, existe né? essa possibilidade. Exatamente. Beleza? Vamos lá, vamos para uma questão para ver se a gente consegue desenrolar aqui, ó. Essa daqui, ó. Temos aqui a nossa primeira e a nossa segunda questão. Coloquei juntas porque elas trabalham basicamente a mesma coisa, né? Aqui ele fala assim, ó, que a figura a seguir, né? Na figura a seguir, um condutor AB, né? No condutor AB e o eixo norte-sul da agulha magnética são paralelos e estão situados no mesmo plano vertical. Ao passar uma corrente no condutor de A para B, então, ó, ele está dizendo que a corrente I vai passar de A para B nesse sentido, né? Esse é o sentido da corrente. Ele fala que a agulha gira, né? Lembre-se que a agulha de uma bússola sempre vai apontar para o sentido do campo resultante, é sempre assim. Então, o sentido da agulha vai ser o sentido do campo gerado pela minha corrente elétrica. Aí ele quer saber qual é o sentido, em que sentido vai ser o giro em relação ao observador. Horário ou anti-horário. Vamos lá. Então, ó, se eu for observar o campo, aqui, ó, o sentido do campo pela regra da mão direita vai ser esse aqui, ó. Concordam? Sim ou não? É assim, pessoal? Mas não é a mão direita? Se Mão você direita. pega... É a mão direita? Utiliza a sua mão direita, ó, de A para B, polegar no sentido da corrente. Faz aí. Sim, de A para B. A corrente é de A para B. O polegar fica no sentido da corrente. O campo gerado é que vai circular o meu fio com os outros dedinhos, entendeu? Aqui é o sentido do campo. Entendeu aí? Entendi, mas calma. O dedo é para onde vai a seta. O dedo é para onde vai a Sem ser o corrente. polegar. Não, o polegar eu entendi. Certo. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Os dedinhos vão envolver o meu fio e esse sentido do envolvimento dá o sentido do campo. No caso, eu tenho que fazer a mão direita exatamente como tá o bastão, né? Exatamente.
Entendeu? Beleza? Aí o que é que vai acontecer? Se esse é o sentido do campo, então a minha bússola ó, vai acabar ficando aqui, ó, desse jeito. E aqui eu tenho ó, o polo pintado, que é o polo norte. E aqui é o polo sul. Para que ela faça isso, ela tem que girar, não é isso? Que sentido é esse que ela gira? Anti-horário. Anti-horário. Então temos o nosso sentido aqui, ó, anti-horário. Ok? Então, sentido anti-horário. Ok, pessoal? Todo mundo entendeu aqui? Anti-horário. Tudo certo? Todo mundo entendeu? Felipe, Bruno. Felipe, Bruno, Ana Laura. Giovana, Leonardo, Marcelo. Todo mundo entendeu aí? Boa. Tudo certo. Beleza, beleza. Vamos lá. Sim, Agora, ui, entendi. falar. Vamos lá. Vamos para a nossa segunda questão. Não. A segunda questão fala o seguinte, que um condutor agora, né, ele vai querer que você calcule o valor do campo. Ele diz que o condutor é atravessado por uma corrente, e essa corrente tem valor de 4,5 amperes, e ele quer que você determine a direção, o sentido e a intensidade do vetor indução magnética do campo gerado a 30 centímetros. Bom, utilizando a regrinha da mão direita, né? Eita. Regrinha da mão direita aqui. Então, esse é o sentido da corrente envolvendo o meu fio. Então, o meu campo magnético ó, vai ter esse sentido. Ok? Vai gerar um campo, né, circular ao redor do fio nesse sentido. Se esse é o sentido do meu campo magnético, né, do lado esquerdo, o meu campo estaria saindo, então a bolinha com um pontinho, que ele sai do lado esquerdo, tá vendo? E do lado direito ele estaria o quê? Entrando, que é o lado onde está o meu ponto P. Então aqui o meu campo, ó, bolinha com um xizinho. Entendeu aí? Sim. Então, primeira coisa, direção e sentido a gente já tem. Então, aqui é a direção e o sentido do meu campo no ponto P. Vai ser entrando no plano da folha. Aqui eu já tenho tudo, direção e sentido. O módulo, que é o valor, eu vou tirar pela equação. Ó. Vamos relembrar a equação. Na equação eu tenho que o campo é igual à minha constante, é o μ, vezes a corrente, dividido por 2π, vezes a distância, que é r. Certo? Uma coisa importante, pessoal, essa distância tem que estar em metros. Por quê? Porque o campo magnético, pelo Sistema Internacional de Medidas, a unidade dele é o Tesla. Então, vou botar aqui, ó. A unidade é justamente aqui, é o Tesla, ou simplesmente T. Em homenagem a Nikolai Tesla, né? O cara que fez vários estudos a respeito do magnetismo e do eletromagnetismo. Aí aqui, ó, vamos substituir. Um μ0, ó, ele diz 4π vezes 10 elevado a menos 7, tá aqui, vezes a corrente, que é 4,5, 4,5, dividido por 2π, vezes o raio, ó, que é 30 centímetros, porém eu vou passar para metros.
0,3. Tá aqui. Algumas simplificações dá para a gente fazer aqui, ó. Por exemplo, dá para eu simplificar esse π de cima com π de baixo, como você falou, Nicole. Dá para a gente fazer isso. O 4 dá para simplificar com 2, vai dar 2 aqui, né? E o que é que a gente vai ter? Que no resultado aqui, ó, o nosso campo vai ficar assim. B vai ser igual a 4,5 vezes 2 vai dar 9. 9 vezes 10 elevado a menos 7. Aqui. Dividido por 0,3. Quanto é que dá essa divisão? 9 por 0,3. 30. Dá 30, né? Então aqui nós teremos... Ô, Bruno, poderia andar com a vírgula no 3 e botar em notação? Pode. Poderia 3 vezes 10 a menos 1, né? Aí aqui Isso. daria... A resposta daria 3 vezes 10 a menos 6. Né? Então até pode colocar logo aqui 3 vezes 10 elevado a menos 6. É para deixar da forma que tem que ficar. 3 vezes 10 a menos 6, olha a unidade. É o Tesla, simplesmente o T. Essa é a unidade do meu campo magnético induzido. Ok, pessoal? Perguntas? Dúvida aí? Não. Vamos lá, vamos na sequência. Eu posso pegar esse fio também e colocar ele no formato circular, que é geralmente, né, o formato que se trabalha. Esse tipo de indução magnética você vê muito em, não sei se vocês já viram, em portas de banco, que algumas portas de banco têm aquela, como é que se diz? É a porta magnética, né? E aquela porta magnética você destrava ela ou apertando no botão, ou então passando o cartão do banco. Então, o que é que faz ali? Você tem uma corrente elétrica atravessando, gerando um campo magnético que está deixando preso ali, né? Está deixando a porta fechada. Quando você abre, você pode até ver que não tem nenhuma lingueta ali. Então, a corrente elétrica gera um campo que deixa a porta fechada. Campo muito forte. Passei o cartão, aperto dele, eu interrompo a corrente. Se eu interromper a corrente, eu interrompo o campo. Então, se é igual a zero, então o campo vai ficar igual a zero, então a porta acaba abrindo. Então, em portas de banco, você vê muito essa indução eletromagnética com o objetivo de você abrir e fechar as portas, né? Entenderam aí? Posso passar? Pode. Vamos lá. Aí eu posso ter também, né, o meu fio no formato de uma espira. Desse jeito. A regra é a mesma, só que o que facilita aqui, é a mesma regra da mão direita, né? Só que o que facilita é que aqui eu só calculo o campo no centro, apenas no meio da minha espira, né? Aí eu tenho duas maneiras de determinar o sentido do campo no meio da espira. A primeira é utilizando novamente a regra da mão direita. Pode ser também, você pode pegar um ponto no fio e utilizar a regra da mão direita. Ou então, basta você observar o sentido da corrente passando pela minha espira. Por exemplo, se eu pegar esse daqui, ó, observe que a corrente, ela percorre aqui no sentido anti-horário, tá vendo aqui, ó? Vai percorrer aqui minha espira no sentido anti-horário. Então, se ela percorrer no sentido anti-horário, você pode dizer que o campo gerado no centro, esse campo aqui gerado no meio, como ele fala aqui, ó, vai ser para fora, vai ser saindo. Se eu pegar o meu campo agora, girando, percorrendo a minha espira no sentido horário, aqui, ó, né, desse sentido aqui, ó, no meu sentido horário, vou descendo isso. Então, ao invés de ser para fora, o campo vai ser entrando na espira, ou seja, para dentro. Ok? Então, ou você utiliza... Perdi aí, eu não entendi, não. Por que você está terminando para cima e para baixo? Não, aqui eu estou olhando a espira de cima, tá entendendo? A corrente não vai entrar por aqui, vai circular o meu fio, a minha espira, não é isso?
Uhum. Então, ela pode circular e expira no sentido anti-horário ou no sentido horário, Ah, entendeu? tá. E como é que você vai determinar como a direita é o sentido aí? Se você utilizar, por exemplo, se você pega uma das partes da minha expira, né, ou a parte de cima ou as laterais, colocando o polegar no sentido da corrente, note que aqui a regra da mão direita é válida. Ó. Você pode colocar, pega a expira da direita, né? Pega a expira do lado direito, bota o polegar no sentido da corrente. Ao fazer a regra da mão direita, você vê que o campo, os seus dedinhos entram no centro da expira. Consegue ver aí? Ah, tá. Assim é mais complicado, mas eu acho. Pela regra da mão direita, achou mais complicado? Nesse é, no outro de boa. Ou então você pode fazer assim, ó, como eu falei, né? Se a corrente circular expira no sentido horário, então meu campo vai ser entrando, anti-horário, o campo saindo. Pode ser assim também. Eu acho que, não sei, talvez fique mais fácil para você. É assim, eu nesse. No outro mão direita é tranquilo. Pronto. Aqui, ó, notem que a diferença dessa equação para a anterior é que embaixo o π some. Tá vendo aí? Consegue ver? É a única diferença dessa equação para a anterior. O valor do π vai sumir aí, ó. Eu não tenho π. Todo mundo viu aí? Sim. Então, ó, é a constante de permeabilidade magnética vezes a corrente dividido por 2R. Porque some devido ao formato circular da minha espira, né? Essas equações, elas são discriminadas através de cálculos diferenciais integrais. E esses cálculos são feitos de acordo com o formato, né, da fonte geradora do campo. Então, devido ao formato, algumas constantes aparecem ou acabam sumindo. Então, o formato circular da minha espira é que faz com que o π suma. Beleza? Vamos para uma questão? Beleza. Vamos lá? Olha só. Essa daí. Essa questão ele fala que uma espira circular, né? Ela está aí conforme mostra na figura. Tem raio igual a 10 centímetros. Então, o R agora, que vocês veem lá embaixo da nossa equação, o raio. E a corrente é de 6 amperes. Ele dá a constante de permeabilidade magnética aqui, ó, mais uma vez, sempre que for necessário, ele vai dar o valor da constante, ok? E ele quer as características do campo. Vamos lá. Primeiro, a corrente está no sentido horário ou anti-horário? Horário. Olha direitinho. Ela vai vir por aqui, ó. A setinha tá subindo? Tá subindo aqui, mas olha aqui, ó. É no sentido horário, tem razão. Sentido horário. Tá. É isso mesmo, eu confundi. Sentido horário. Se é no sentido horário, o campo é entrando ou é saindo? Entrando. Olha lá, vamos voltar lá. No sentido horário, o campo é como? Ah, E saindo. anti-horário. No caso, então, seria saindo, porque a seta do quando ele faz o retorno todo e a seta coisa, ela tá para baixo. Aí no caso, o que é saindo? Entendeu o que eu quis dizer? Hum, rapaz, é melhor você observar o sentido da corrente na espira. O sentido horário ou anti-horário. Acho que fica mais fácil de você tentar descobrir na hora. Entendeu? Sim. Ok? Então, como é no sentido horário, né, como você está vendo aí, então o campo é saindo. Então, vai ser saindo, é uma bolinha. E o pontinho já está aqui, ó. É uma bolinha com pontinho. Então, temos como possíveis respostas, ó, a letra B, a letra C e a letra E. Então, a gente pode escolher a letra A e a letra D. Vamos para o cálculo, né? A minha equação aqui, ó, vai ser campo, vai ser igual a constante vezes a corrente, dividido por 2 vezes o R. O P acaba subindo.
Vamos lá. A constante 4π. 4π vezes 10 a menos 7. A corrente é 6. Dividido por 2 vezes o raio, ó, que é 10 centímetros, que vai ficar 0,1 metro. Bom, dá para eu simplificar aqui, ó. O 4 com 2. Eu vou ter 2. E aqui 2 vezes 6 vai dar 12. 12 dividido por 0,1 ficaria 120. 120 vezes 10. 120π, né? 120π vezes 10 elevado a menos 7. Se eu for pegar aqui do jeito que tá, né? Vou ter que voltar 2 casinhas e acabo tendo 1,2 π vezes 10. Voltando 2 casas vai ficar menos 5. Menos 5 Tesla. Tem essa resposta? Tem aí, pessoal? Letra B. Resposta letra B. Perguntas? Não. Aí eu ainda posso complicar mais um pouquinho ainda. Por quê? Eu posso ter uma espira, que é formada apenas por uma volta que você dá no seu fio, ou eu posso ter, ó, uma bobina. A diferença da espira para a bobina é que a espira você dá uma volta só no seu fio, a bobina você dá várias. Na verdade, aqui nós chamamos de bobina chata. Por quê? Porque você vai dar várias voltas, porém vai achatar essas voltas, fazendo com que esse comprimento dele aqui, ó, esse comprimentozinho aqui, seja desprezível. De tão pequeno que ele vai ser, entendeu? Por isso que chama-se em algumas questões de bobina chata. Ela vai ser achatada, né, com o objetivo desse comprimento ser desprezível com relação ao raio dela, entendeu? A equação é bem parecida com a da espira, só que você vai ter que levar em consideração o número de voltas, o número de vezes que você enrola essa sua bobina, somente. Mas a equação é praticamente a mesma. Então, se eu tenho uma espira, então eu tenho uma contribuição. Se eu tenho várias espiras, né, então eu tenho N contribuições. Entenderam aí? Entendido? Sim, ou Bruno, aí no caso, o Enem seria 3. É, seria 3. Tá, beleza. A regra para calcular o sentido e a direção do campo é o mesmo, certo? No sentido horário, saindo, né, que seria esse caso aí, né? Sentido horário, o campo seria saindo, ó, tá vendo aqui que ele está saindo do horário. Se fosse no anti-horário, seria entrando, ou seja, voltando. Mesma regrinha, não muda. Ok? Vamos para a questão? Sim. Vamos lá, mais uma. Essa questão aí, ó. Ele fala que uma bobina chata é formada por 40 espiras circulares de raio igual a 8 centímetros. A intensidade da corrente na bobina, quando o campo for de 6 vezes 10 a menos 4 Tesla, ele pede para você considerar até o valor do π. Vamos lá. Aqui, vamos aplicar a nossa equação. O meu campo vai ser igual a N vezes o μ0. Tá horrível esse μ aqui. Vezes o μ vezes a corrente. Dividido tudo isso, posso dividir por 2 vezes R. Vamos substituir. Ele dá o campo, né? O campo é 6 vezes 10 a menos 4. Aí. O número de espiras, ó, 40, tá aqui. 40. A constante, 4π vezes 10 elevado a menos 7. E a corrente ele quer saber o valor do I. Dividido, ó,
por 2 vezes o R. Cadê o R aqui? 8 centímetros. Vamos botar em metros. 8 vezes 10 a menos 2, né? Trabalhar em notação, passando para metros. Bom, dá para a gente fazer algumas simplificaçõezinhas aqui, né? Vou mudar a cor. Bom, deixa eu ver. O 2 dá para simplificar com 4, vai ficar 2. O 40 com 8 dá para simplificar também, né? Vai ficar 5, não é isso? Temos 5. Deixa eu ver. Eu acho que só, viu? Vamos fazer mesmo pelos extremos. Vamos fazer mesmo pelos extremos, ó. 2 vezes 5 vai dar 10. Só que aqui vai ficar 10 vezes o π, que é 3,14, né? Então, 10 vezes o π, que é 3,14, não dá a ver uma casa. Vai ficar 31,4. Repita a potência de 10, né? Vezes 10 a menos 7 e igual. E aqui, ó, eu continuo com 6. Só que esse 6, ó, eu vou fazer o jogo com a potência de 10. 6 vezes 10, aí vai ficar menos 4 menos 2, vai dar menos 6. Quem está multiplicando passa dividindo, então meu I vai ser, ó, 6 vezes 10 a menos 6. Aqui. Dividido por... Vai ter aqui. Vou voltar aqui, né? Uma casa ficaria vezes 10 menos 7, voltando uma casa, vai ficar 10 a menos 8. Dá 3,1, 3,14 vezes 10 a menos 8. Tá aí. Bom, aí você me diz, professor, isso aqui tá meio invocado. Como é que eu vou achar isso? Não, me perdi, foi toda. Peraí. Tu multiplicou e fez. Fica 10 vezes 10 dá 7, né? 5 vezes 2 dá 10. Aí 2 fica vezes 5 10. dá 10. Aí 10 vezes 3,14 dá 31,4. Entendeu? O π é 3,14 que ele deu ali. Entendi. Aí aqui eu voltei uma casa para poder ajeitar o expoente, entendeu? Que eu voltei uma casa até para poder facilitar a minha conta. Eu voltei uma casa e subtraí uma unidade no meu expoente. Então, de menos 7, menos 1, ficou menos 8. Entendeu aqui? Entendi. Só não tô entendendo esse 31 de onde tinha vindo. É o 3,14 vezes 10. Beleza. Vamos lá. Se fosse 6 dividido por 3, daria 2. Mas é 6 dividido por 3,14. Vai dar menor que 2, não é isso? Concorda? Quê? Se fosse 6 dividido por 3, daria 2, não é assim? Aham. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma coisa, hein? Ah, não, aqui eu somo a unidade. Igual numa casa parece que eu somo. Eu vou somar uma unidade. Então, aqui ao invés de menos 8, vai para menos 6 também. Menos 7 mais 1, dá menos 6. Aí sim. Isso, agora sim. Eu estava confundindo. O 10 a sexta cai com 10 a sexta. Se fosse 6 dividido por 3, dava 2, não é isso? Mas é 6 dividido por 3,14. Vai dar maior ou menor do que 2? Menor. Qual o único valor menor do que 2 que nós temos como resposta? 1,9. 1,9. Então, em questões do Enem, pessoal, é desse jeito que você trabalha, fazendo eliminação. 1,9. Observe que eu não tive que fazer conta nenhuma. 1,9 amperes. Apesar dos valores invocados que a gente viu aqui. Não tem necessidade de você fazer muitas vezes. Só você observar e fazer eliminações.
Ok? Perguntas? Alguma pergunta? Não. Vamos lá. Já acabou nossa aula, foi? Ixi. Vai ficar o solenoide para o Rodas trabalhar com vocês. Não acaba de 10h50, não é isso, nossa aula? Já são 10h50? É. Já. Eita, meu pai, que eu fui longe hoje, viu? É, sim. Você conseguiu ver, Nicole, quem foi que faltou aí? Consegui, mas volta lá na janela só pra eu terminar de ver, não. Certo, certo. Pronto. Pronto. Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu fazer o compartilhamento. Beleza. Então, deixa eu ver aqui rapidinho.